Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 5º episódio de A Direita em Todas as Direções. No mês das mulheres, nós estamos recebendo aquelas que, para mim, são as 4 mulheres mais importantes do Brasil. Já recebemos a deputada Bia Kicis e hoje contamos aqui com a agenda cheia e no dia do aniversário dela, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, nos dá a honra da sua presença. Obrigada, Thiago. A honra é minha, de estar aqui. É um presente estar sempre do lado de homens como você, que honram a nossa cidade. Eu acho que você é uma boa surpresa para Brasília. Governadora, eu te agradeço pelas palavras, agradeço pela presença aqui, desejo a você tudo de bom, que Deus te abençoe, Obrigado. Que seu ano que começa hoje seja repleto de alegrias, de conquistas e que ele continue te dando muita sabedoria, prudência e força, que eu sei que você precisa. Obrigado. Eu vou contar um bastidor antes de fazer a primeira pergunta. Vamos lá. A gente foi testar os microfones aqui e eu testei com aquela governadora ali, ó, o Eduardo Prado. E ele, engraçado, ele me conhece há muitos anos, ele falou, cara, é bom ter você na política, ele falou pra mim. Você viu, né? Sintonia fina. Te agradeço, governadora. A gente está esse mês dedicando o podcast exclusivamente às mulheres. E a gente sabe que é difícil conciliar muitas vezes vida pessoal e vida profissional. Você é casada, tem filhos e assumiu o governo, ainda que de maneira interina, do Distrito Federal, num momento delicado da nossa história. Como é que é organizar tudo isso e conciliar tudo isso? Eu acho que para todas as mulheres que estão aí à frente de grandes missões, não só a mim e outras em várias áreas, é abdicar de algumas coisas e se organizar, né? Eu tenho um grande companheiro, meu marido é uma pessoa maravilhosa, sempre entendeu a minha posição e nós pactuamos sempre as decisões e ele sempre me ajudou a levar menino na escola, buscar, né? Ele sempre foi um amparo na minha vida, mas é você ser intensa. Quando eu tô com meus filhos, eu quero estar junto, agarrando, dorme na minha cama, aquela confusão. Quando eu tô no trabalho, eu tô 100% focada. Quando eu tô jogando futevôlei também. Eu acho que é você ser intensa naquilo que você tá fazendo, né? Porque, por mais que a gente não tenha um tempo, né, como muitas pessoas conseguem ter de presença na sua casa e tal, você consegue fazer com que aqueles momentos que você consegue ter sejam especiais. Eu acho que é isso. Se organizar e tentar ser focada. Eu sou bem focada na minha rotina, no que eu preciso fazer. Eu ia fazer uma pergunta sobre cavalos, mas você mencionou futevôlei. Eu vou pular dos cavalos e depois eu volto neles. Tá. O esporte sempre teve na sua história de alguma forma. Verdade. Você mencionou que joga futevôlei. Eu sou um caneleiro. Uma vez eu fui num podcast e alguém falou pro cara que eu jogava futevôlei. Eu não jogo, eu sou ruim. E aí? O meu irmão joga. Ele falou assim, você joga? Eu falei, cara, eu sou ruim e tal. E ele falou assim, vamos marcar pra você jogar com a governadora? Eu falei, vou não, velho, vou fazer ela passar raiva. Como é que é essa relação? Você foi secretária de esporte no primeiro governo do Ibanez. Foi. Como é que é essa relação sua com o esporte ao longo da vida? Assim, eu tive reumatismo muito novinha, né? Eu tinha que tomar bezetacil de 21 em 21 dias e o médico receitou pro meu pai à época, criança não entende que tem que tomar injeção, que eu precisava de fazer um esporte. Meu pai se dedicou a me matricular em vários esportes e aí aquilo mudou minha vida, tanto que eu curei da febre reumática e o esporte passou a ser, né, algo presente na minha vida desde de criança. Eu acho que no esporte você aprende a trabalhar de forma coletiva, a perder, a ganhar, a melhorar o seu tempo, a ter foco, né, fora a saúde também, a mente. As pessoas que estão na política precisam muitas vezes de extravasar, né? Que seja pro lado bom, né? Extravasar no esporte, entendeu? Ter uma adrenalina, né, de forma correta, porque a adrenalina que a gente vive, às vezes o cortisol vai lá para cima, a nossa saúde vai pro chinelo. Político trabalha muito? Nossa, político trabalha demais. É uma injustiça falar que político não trabalha. Alguns conseguem, né, se reeleger sem trabalhar. Mas a grande maioria da classe política, ela trabalha. Dorme pouco e trabalha muito. Dorme pouco e trabalha muito. E às vezes passa uma vida inteira sem viver a vida e trabalhando, né? É verdade. Então, assim, às vezes a demonização da política é algo muito ruim para o Brasil. Muito ruim. Muito negativo, porque é como se as pessoas de bem não fossem para a política. Não existe nenhuma transformação em um país, em um estado, que não seja através da política.
Nós vivemos numa democracia. Como é que você consegue mudar um IDH de um lugar? Através de política pública, de criação de programa, projeto, erradicação do analfabetismo e várias outras coisas. Então, assim, a política, ela é bela quando você consegue alcançar a vida das pessoas, né? É verdade. Só voltando um pouquinho para o esporte, então o esporte faz parte da sua vida desde o início, quando você precisou. Já fiz capoeira, natação, né, musculação faço até hoje, né, o futevôlei, então assim, tênis, então já fiz muito esporte. E como é que é? Porque uma coisa é estar praticando o esporte, a sua mente está 100% concentrada ali, você está liberando uma adrenalina boa, etc. Mas como é que é estar do outro lado trabalhando pelo esporte do Distrito Federal? É muito diferente, é uma perspectiva diferente. Mas para você que é atleta, você consegue enxergar também as necessidades dos atletas. Vou te dar um exemplo claro, assim. Você é um atleta de futevôlei, você chega numa quadra, você precisa de ter um chuveiro perto. Não adianta você entregar uma quadra de futevôlei sem você botar um chuveiro do lado. A qualidade da areia, né, e você tá do outro lado da mesa, criando as políticas públicas. Eu sou uma deputada que trabalho muito, sempre estive muito próximo das pessoas que mais precisam, né, esse foi o público que eu elenquei para os meus mandatos todos. Então você entende o seguinte, que aquelas pessoas que estão lá na ponta precisam de uma bola, precisam de um uniforme, e aí você consegue montar as políticas públicas, né, com aquele olhar social, e foi isso que eu fiz na Secretaria de Esporte. Fiz distribuição de material, né, esportivo, desde tatame, kimonos, e assim, era algo que não tinha uma vez que você não chorava. Porque o professor começava a chorar, ele nunca tinha recebido nada do Estado. Ele ganhava um kimono, ele ganhava um tatame, as crianças ganhavam um uniforme novo, chuteira, roupa, né? Então assim, você sabe que você pode mudar a vida das pessoas, porque a minha vida foi transformada através do esporte. Eu sarei de uma doença grave, né? Virei uma pessoa que briga, perde, ganha, mas não para de lutar. É o esporte, né? É a garra do esporte, do atleta. E o esporte é uma espécie de amortecedor social, né? Porque ele evita que a pessoa vá para as drogas, que a pessoa entre no crime, ocupa a mente, ocupa o tempo. Com certeza. O esporte é uma ferramenta poderosíssima para que as crianças, né, trabalhem aí o espírito de colaboração, interatividade, de saúde, né? Disciplina. Então, assim, muitos alunos que causam problemas, né, dentro das suas próprias casas, quando eles partem para o esporte, eles são disciplinados no esporte. O próprio professor, né, trabalha com isso, então é bem bonito. Quem quiser assistir a governadora do Distrito Federal jogando uma partida de futevôlei, vai aonde? Nossa, tem lugar demais, porque eu ando muito. Desde as quadras de Planaltina, que eu já joguei, Sobradinho, clubes, Parque da Cidade. Então, geralmente, eu tento atender os convites, que são vários, né, de colegas, amigos, de comunidade. Eu vou onde que eu estiver e eu jogo. Legal demais. Me diz uma coisa, Celina, essa pergunta é pessoal. Eu falei assim para ela nos bastidores: quando eu for falar de coisa pessoal, eu vou chamar de Celina. Quando eu for falar de aspectos relacionados à política, eu vou chamar de governadora. Pode? Ela deu uma risada assim, falou, lógico que pode. Celina, olha só, a gente conheceu a AME pesquisando sobre você, a Associação Mineira de Ecoterapia. Como é que foi isso? Nossa, isso foi algo fantástico, assim, foi uma oportunidade incrível. Nós morávamos em Uberaba, eu levei meus cavalos, que eu sempre montei cavalo, né? Nós fazíamos uma prova que chamava Team Roping, uma prova, né, que tem rodeios, e nós nos acomodamos lá num lugar que chamava Universidade. E lá tinha uns 8 alunos que faziam ecoterapia. Conhecemos a presidente da instituição, levamos os cavalos, e quando eu mudei de Uberaba, nós atendíamos 250 crianças, né, todas de forma gratuita. A ecoterapia, eu consegui ver crianças autistas que nunca tinham falado do papai e mamãe falar numa aula de ecoterapia. Entendeu? Meninos que têm síndrome de Down, um desenvolvimento, né, muscular incrível, né, na flexibilidade que eles têm, na força de coordenação motora. Crianças que têm doenças degenerativas e regressivas conseguirem estabilizar a doença na ecoterapia. Então é incrível o poder da ecoterapia, o que o cavalo pode fazer. Nesse período você não tinha vinculação com política ainda? Não tinha nenhuma. Minha mãe sempre foi da política, né? Minha mãe é uma mulher que sempre lutou pelas causas das mulheres, desde o estado de Goiás. Mas eu acho que viver, né, e fazer o bem também faz parte
na nossa vida. Com certeza. E aí foi muito legal porque nós conseguimos envolver os alunos da faculdade que trabalhavam conosco, porque cada aluno você tem que ficar no picadeiro com ele 30 minutos. Eu trabalhava na função de ecoterapeuta mesmo. Então eu dava o treinamento para a criança que estava sentada em cima do cavalo, uma pessoa vai puxando e você vai ficando do lado da criança na questão da mobilidade. Então foi algo muito especial na minha vida. Legal demais. E o fato de ser em Uberaba revela um pouco de por que você falou, nossa senhora, vamos ter que procurar em qualquer quadra. Você imagina, misturou goiano com o mineiro, meu Deus. Bom demais, né, como o mineiro diz. Governadora, outubro de 2022, nós estamos fazendo campanha, a senhora está rodando o Brasil fazendo campanha, com a nossa hoje senadora Damares, com a deputada Bia. Veio o resultado do segundo turno, o presidente Lula foi eleito. Passam-se 2 meses, o governador Ibanez assume, a chapa de vocês foi eleita no primeiro turno, e logo no comecinho do mandato aconteceu aquele episódio de 8 de janeiro e ele foi afastado. Estava tudo muito no início, a senhora vinha de um mandato de deputada federal, tinha acabado de entrar na vice-governadoria junto com o governador Ibanez, aconteceu aquilo, e a senhora assume o governo do Distrito Federal. Como é que é isso, assumir essa responsabilidade de maneira inesperada e tão repentina? Olha só, primeiro foi um choque, né? Uma situação de muita dificuldade. Eu acho que as pessoas precisam de entender a crise que nós enfrentamos. Nós começamos com uma intervenção federal total no Distrito Federal. E depois conseguimos, né? Eu acompanhei no dia junto com o ministro Flávio Dino e com o interventor que virou interventor Capelli, como ministro da Defesa, e nós conseguimos, né, ajudar para que as pessoas que estavam quebrando os prédios fossem retiradas dos prédios. Então houve, num primeiro momento, a intervenção federal total. Acredito que isso era o que aconteceria. Por eu estar presente e colaborar e ajudar, né, repensaram, e o próprio presidente Lula achou que a medida da intervenção na segurança seria menos antidemocrática, né? Aquilo aconteceu mais ou menos 7 horas da noite, nós conseguimos, né, retirar todo mundo dali do local e foi feita a intervenção federal na segurança. Apenas na segurança. Apenas na segurança. Da intervenção federal nós passamos por uma discussão da federalização das nossas forças de segurança, da federalização total do Distrito Federal. Essas são perguntas que eu vou te fazer, já pode falar. Então, assim, nós começamos com uma crise muito grave. Para você ter noção da dimensão da nossa crise, quando eu não quis falar com a imprensa na primeira semana, eu dei apenas 2 coletivas, porque eu achava que era muito mais importante administrar a crise do que ficar falando o tempo todo. Eu tinha muita coisa para cuidar, uma cidade inteira para cuidar, a população, né, numa sensação assim, né, o que vai acontecer? Na primeira coletiva que eu dei, tinha jornalistas do mundo inteiro aqui no Buriti. New York Times, jornais franceses, né, italianos, a mídia internacional estava aqui no Buriti, né, porque foi realmente algo muito forte. E conseguimos vencer cada uma das dificuldades que nós enfrentamos. Então é algo que eu não desejo a ninguém passar o que eu tive que passar. Os 4 mandatos que eu tive, a minha vida na política nunca foi fácil, sempre fui muito perseguida, porque eu era deputada de oposição, é difícil, você sabe como é que é. Então eu acredito que todas as perseguições, as dificuldades que eu passei, me forjaram para esse momento que eu estou vivendo. Para ter sabedoria, ter tranquilidade, né, cuidar das pessoas, respeitar as pessoas que são diferentes ou que pensam diferente da gente. Isso eu aprendi, né, em 4 mandatos e com a maturidade hoje que eu tenho, né? Nossa expectativa é do breve retorno do governador Ibanez. Eu nunca tive dúvida da minha interinidade, né? E a população do Distrito Federal teve a oportunidade de me conhecer um pouco mais de perto, né, da nossa capacidade de trabalho. Mas é um desafio assim que são muitas noites sem dormir, muitas noites. E aí é importante a gente deixar um registro assim. As pessoas falam assim: de onde vem essa força? Sou uma mulher que acredita muito em Deus, muito. Eu falo com ele todos os dias de manhã, pedindo uma orientação. Deus, o que nós vamos fazer na nossa cidade hoje? Me dá, ilumina, me fala o que o senhor quer,
né, me mostra os caminhos, é impressionante como ele tem me conduzido, sabe? Mostrado as coisas, Celina, vamos cuidar disso e tal, é audível assim na minha mente, sabe? Então eu tenho essa certeza de que ele está no barco e isso me dá um ânimo, porque tem dias muito difíceis. Celina, Deus é uma pessoa? Deus é tudo, né? Deus é tudo. Deus é tudo. Eu fico, às vezes, assim, pensando, como essa que tem algumas pessoas que não acreditam em Deus, né? É liberdade. Ele fala contigo? Muito. Legal. Muito. Então ele realmente está te ajudando a atravessar esse momento. Com certeza. Sem religiosidade, sabe? As pessoas, cada um tem a sua forma de buscar o Senhor. Sim. Né? Mas eu acredito que ele sonda mesmo de verdade o nosso coração. A senhora falou da certeza da interinidade e a gente está aqui nos corredores todos os dias, né? E a gente ouve o que é falado. E um dos aspectos que mais é comentado aqui é a lealdade que a senhora tem demonstrado ao governador Ibanez ao longo desse tempo. Isso é muito louvável, porque numa situação, às vezes, talvez não fosse nem proposital, mas numa situação em que a pessoa se vê tão repentinamente colocada numa posição que ela tem que tomar tantas decisões tão importantes, se preocupar em demonstrar essa lealdade, porque a gente sabe que a senhora é leal, mas a senhora é mais do que leal. A senhora se preocupa em demonstrar o tempo inteiro essa lealdade. Isso é bonito demais de ver e isso é muito comentado por aqui. Agora eu faço um registro pessoal meu, que o Distrito Federal não é uma unidade da federação que tem cultura de reeleição. O governador reeleito único, ou último, agora fiquei em dúvida se ele foi o único, tinha sido o governador Joaquim Roriz. Ele foi o único eleito no primeiro turno. Mas tinha sido o governador Joaquim Roriz. O governador Roriz teve 4 mandatos. O governador Ibanez foi o único que foi reeleito no primeiro turno. Então não é uma cultura nossa reeleger. E talvez a população do Distrito Federal mereça, o voto dela mereça um pouquinho mais de consideração por parte do nosso Poder Judiciário. Eu, como a senhora, espero que o nosso governador seja reconduzido. Deputada distrital, deputada federal, vice-governadora, governadora em exercício do Distrito Federal. A presença das mulheres melhora a política? Com certeza. Eu falo isso pela coordenação da bancada feminina. O olhar, ele é muito especial, sabe, da mulher. Ela consegue perceber aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então a bancada feminina, ela melhorou vários projetos que chegaram na Câmara Federal, trazendo aquela sensibilidade de, peraí, a família, né, precisa de ser mais cuidada, e a mulher que né, tem família monoparental, que ela cuida sozinha. Então assim, a mulher ela é necessária na política. Muito. Ela é muito necessária na política. Eu não tenho dúvida que melhora e melhora muito. Melhora muito. Melhora muito. Eu também aqui, enquanto ensaiava, eu fiz as perguntas para pensar como é que eu ia falar contigo. E aí o Eduardo, que está ali, ele falou assim, é claro que a mulher é importante. A gente consegue falar no telefone, olhar o leite, trocar a fralda do menino, olhar os outros que estão brincando, assistir a televisão, ver a notícia do dia, 10 coisas ao mesmo tempo. É óbvio que a gente é importante. Vocês não conseguem fazer nada, ele falou pra mim. Vocês estão olhando o leite, se tocar o celular, o leite derrama. Espera eu terminar de falar do telefone, eu já falo com você. Mulher não, fala, tá, ok, né? Essa é uma multicapacidade, multicapacidade. Mas isso é algo que eu acho que é da mulher mesmo, sabe? Ela tem essa percepção e uma sociedade onde ela não tem mulher em posição de destaque, você pode ter certeza que ela é uma sociedade desigual. Desigual. Com certeza. E é capenga. É capenga. Nós precisamos das mulheres e das atribuições, das competências das mulheres. A mulher ela pode ser firme e ser doce ao mesmo tempo. É exatamente. De louco, firme, né? E dócil. Firme e doce, né? Ser firme na sua posição, mas ter aquele olhar. E falar as maiores verdades do mundo sorrindo, as mais duras sorrindo. É verdade. Enquanto deputada federal, governadora, a senhora foi relatora da medida provisória 1116 de 22, que depois foi transformada em lei ordinária e que instituiu o programa Emprega Mais Mulheres. Como é que você enxerga a
a posição das mulheres no mercado de trabalho e de que forma nós podemos implementar políticas públicas para facilitar a vida delas no mercado e também no empreendedorismo. Olha só, essa medida provisória ela foi muito importante, ela trouxe vários avanços. Hoje, para você ter noção, com essa medida provisória, a licença maternidade, que foi um ajuste no texto que eu fiz, ela pode ser compartilhada pelo marido. Ou seja, se dentro da organização familiar sua, a mulher quiser tirar só 2 meses de licença maternidade e o homem quiser tirar mais 2 meses, né, no caso de não ser empresa cidadã, porque empresa cidadã são 6 meses de licença maternidade, vocês podem compartilhar isso de acordo com a definição do casal. Antigamente, não. Só a mulher que tinha direito à licença maternidade. Então, se um tirar, o outro não podia tirar. Hoje não. Hoje eu acho que isso trouxe essa condição de igualdade para aqueles primeiros momentos da vida, né? E outra coisa, nós colocamos também a possibilidade dela ajustar os horários. Ou seja, ela pode fazer metade de um período e ampliar a licença maternidade dela para um tempo maior, entendeu? Ela começar mais cedo e ampliar, ficar 8 meses fazendo meio período, entendeu? Então, assim, tem toda uma possibilidade que foi para facilitar a vida das mulheres, para que ela possa compartilhar com o marido também a criação dos filhos. E se manter inserida no mercado. Exatamente. E até uma escolha, porque quando você entra na licença maternidade, né, você recebe pelo governo e tem o percentual, às vezes a escolha, não, olha, eu recebo melhor, quem vai sair é você, eu preciso de estar no formato como eu estou, então assim, é uma escolha familiar mesmo, sabe? E nós colocamos também a questão do Emprega Mais Mulher, que são fomentos para que as mulheres possam acessar crédito, priorização em crédito, priorização de programas, de projetos e de políticas públicas voltadas às mulheres. Para que elas possam empreender. Você imagina, assim, eu que sempre trabalhei com esse tema de mulheres, uma das causas das mulheres não denunciarem os agressores é a dependência financeira. Entendeu? Então, assim, então nós temos mulheres que perdem sua vida porque dependem financeiramente, não tem coragem de denunciar, tem medo dos filhos passarem necessidade. Então, assim, a independência financeira das mulheres, ela é uma ferramenta libertadora, porque ela não liberta só de uma condição de violência, mas ela liberta a mulher para que ela possa alcançar e voar para onde ela quiser, né? Perfeito, perfeito. Sobre empreendedorismo, governadora, no dia 17 de março, a gente vai lançar a Frente Parlamentar em defesa do pagador de imposto e da liberdade econômica. É uma iniciativa do nosso gabinete. Eu queria convidar a senhora, se a senhora puder estar aqui conosco. Vou olhar na minha agenda, mas vou priorizar o convite também. Está mais do que convidada. Mas eu gostei do tema, você sabe, porque o Brasil, de uma certa forma, essa discussão sobre privilegiar os sonegadores e não reconhecer os bons pagadores de impostos, né? Então, assim, o Brasil tem essa dicotomia de se falar em possibilidade de refis e tal, que são necessários dentro da política pública, mas eu gostei do tema, prestigiar aqueles que estão, os bons pagadores. Em defesa do pagador de imposto e da liberdade econômica. A ideia é facilitar a vida de quem gera emprego e renda no Brasil. Né, facilitar a vida de quem faz a nossa economia girar, principalmente os micro e pequenos empresários que muitas vezes se veem impedidos por conta de muita burocracia, muito tributo, etc. E aí a gente quer facilitar a vida dessas pessoas, e eu achei legal que enquanto a gente estudava aqui, eu vi uma vinculação entre a nossa frente e a própria MP que foi transformada em lei para facilitar a vida das pessoas, né? Com certeza. Se o Estado sair da frente e deixar as pessoas produzirem, elas vão produzir. Com certeza. Todo mundo quer melhorar de vida. Tirar a burocracia para abrir o pequeno negócio, né? Fomentar o pequeno negócio. Claro. A Caixa, na gestão da Dani, ela fez um projeto maravilhoso, que é liberar crédito de até R$3.000 para as mulheres, né, no Brasil. Inclusive, com mulheres que recebiam o programa Bolsa Família, tinham direito de retirar esse crédito. É um belíssimo programa que precisa de realmente ser continuado, e para que as mulheres nossas tenha crédito para começar o
pequeno negócio, né? Façamos isso, tá tocando, né? O meu Não. toca aqui, eu fico o tempo inteiro no relógio aqui, olhando. Eu não tive coragem de comprar um relógio desse, porque eu já sou viciada nesse telefone aqui, né? É uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. Acho que se eu comprar um relógio desse, meu marido me larga. Então não compra, não. Porque tem hora que ele tira o telefone de perto e fala, não, por favor, agora não. E o pior é que a nossa vida é assim mesmo. Minha esposa faz a mesma coisa. Eu acho que esse número de informações que nós recebemos hoje, eu não sei como é que isso vai ficar um pouco no futuro, sabe? Eu tenho um pouco de preocupação. É uma enxurrada de informação, assim, que chega de tudo quanto é forma. A mente, quando você vai dormir, sua mente está né, cheia de informação. Você já acorda, já olha o telefone cheio de informação. E a gente até demora a dormir porque o cérebro ainda está funcionando, né? Porque recebeu esse bombardeio de informações. Pelo que eu estou vendo, Eduardo, a governadora dorme pouco, muito pouco. Eu durmo pouco. Eu durmo pouco. Durmo tarde e acordo cedo. Eu também. Não tanto quanto a senhora, eu tenho certeza. Mas a depender de como a vida for caminhando na política, a tendência é cada vez dormir menos. A gente está caminhando para o final. Como é que a senhora vê, governadora, a relação entre o executivo e o legislativo aqui do Distrito Federal? Hoje, por exemplo, a senhora está num gabinete da CLDF, num podcast de um deputado distrital. Como é que você vê essa relação? Pessoal, é muito natural para mim. Eu sou oriunda desse poder. Eu vivi 2 mandatos aqui dentro. 2 mandatos são 8 anos aqui dentro, fazendo exatamente o que vocês estão fazendo, cuidando da população. E é tão engraçado, as pessoas, não precisa desistir Câmara. A Câmara, ela é que dá o equilíbrio. Às vezes nós tomamos decisões no Palácio do Buriti que a gente entende que está correta. E a Câmara fala, poxa, não, governo, a gente não acha que está correto, vamos conversar? Deu uma confusão eu tô sabendo. Mas assim, você ter a tranquilidade de dialogar com esse poder e se precisar de voltar atrás de alguma decisão, ter a tranquilidade de voltar atrás. Não é demérito para ninguém você se reposicionar após você ouvir uma posição diferente. Isso é até bíblico, né? Diz que no conselho... Na multidão de conselhos, da sabedoria. Da sabedoria. Então, assim, eu não tenho essa dificuldade dos deputados me ligarem, olha, dá para a senhora suspender essa decisão até a gente te mostrar o nosso ponto de vista? Com tranquilidade, entendeu? Discutir, eu tenho muito respeito por essa casa. E para você que nos assiste, foi exatamente o que aconteceu ontem. O nosso presidente, Wellington Luiz, entrou em contato com a governadora para que ela suspendesse momentaneamente os efeitos de um decreto, e ela o fez de imediato e falou assim, eu não vou nem fazê-lo de maneira formal, a minha palavra vale, minha palavra não vai acontecer. Não vai ter os saques, né? O que acontece? Quando a gente entra um pouco mais profundo no tema do transporte, o transporte é todo subsidiado. A cada pessoa que acessa o ônibus e paga uma parte dele do bolso, o governo entra com R$ 7,90. Então, ou seja, o passageiro paga R$ 5,50, o governo entra com R$ 7,90. Porque se o governo não subsidiasse o transporte, a passagem seria muito cara ao bolso do contribuinte. Então é um serviço subsidiado. Quando se fala, por exemplo, da gente poder entrar nessa parceria com o governo federal em torno, na nossa rede, e Estado de Goiás, o custo para o governo do Distrito Federal será de 80 milhões. Então, quando se fala em pegar créditos que não estão sendo usados há mais de um ano, é para refinanciar esse sistema que é subsidiado pelo governo. Para reinvestir no próprio sistema. Para que a gente tenha condição de falar, olha, governador Caiado, nós temos interesse em ajudar, porque 80 milhões são 80 milhões. O recurso público, ele é finito. Entendeu? Então, assim, às vezes a lógica da Câmara, que ouve o contribuinte falando, olha, tá confiscando o meu recurso. Deixa eu contar, cada vez que você entra no ônibus, o governo paga R$ 7,90. Entendeu? Então, assim, é uma coisa de louco. Essa explicação é boa demais, porque chega lá na ponta. Aliás, essa explicação é boa para os parlamentares também. Eu estou aqui pensando, rapaz, não tinha pensado por esse lado. É porque o decreto, inclusive, esse decreto não fui eu que fiz, é um decreto de 2018. Tem a recomendação do Ministério Público para regulamentá-lo, nós fizemos. Entendeu? Agora, se o trabalhador acha que um ano é pouco tempo, a gente pode esticar um pouco esse prazo. Para que revalide o crédito, né? Mas o que não pode fazer é deixar esses recursos públicos parados lá e a gente não tendo recurso para entrar numa parceria como essa, para a rede,
entendeu? Para a gente melhorar o nosso sistema de transporte, que nós sabemos que a população sempre nos cobra nesse sentido, entendeu? É porque a minha visão que está lá é um pouco mais ampla. E aí o cidadão reclama, né, daquilo que às vezes... Você sabe, eu tenho créditos lá, a maioria dos créditos são de 12 anos. Olha aí. Entendeu? Então, assim, isso até chamou a atenção para que o trabalhador usasse o crédito dele. Sim. Entendeu? Né? Porque tá lá esquecido. Tá lá esquecido. Vai lá e usa. Mas não é. Inclusive tem uma vedação legal, esse recurso não pode ser usado em nenhum lugar, a não ser no subsídio do transporte. Legal. É a governadora fazendo política. Aliás, no curto período em que ela está como governadora em exercício, formalmente ela já esteve aqui na Câmara 2 vezes para nos apresentar projetos e discutir com os deputados. Eu acho isso espetacular. Te agradeço, acho que é uma deferência a essa Casa Legislativa. Mas tem que ser, né? E acho que faz muito parte do trabalho. A senhora falou assim na sua resposta, o recurso público é finito, e eu me lembrei de Margaret Thatcher, que é a mulher homenageada na nossa frente parlamentar. Toda a nossa comunicação é com a Margaret Thatcher, a primeira mulher a ser primeira ministra lá na Inglaterra. Uma grande mulher. Uma grande mulher. Governadora, agora estamos chegando no final. De fato, eu vou fazer um bate-bola. Eu falo uma palavra, você fala o que te vem à cabeça. Tá. Família. É tudo para mim. Tudo para você. É o começo, o meio e fim. Liberdade. É o bem mais precioso que você pode ter. Os melhores livros sobre liberdade são escritos no cárcere. Tanto que é um bem importante, né? Deus. É tudo, né? É antes de tudo. O antes de tudo é o próprio Deus, né? Antes de tudo é Ele. Antes de tudo é Ele. Legal. Um livro. Nossa, eu gosto de ler, viu? Mas um livro que mexeu muito comigo é um livro do JB que chama Metanoia. Vale a pena ler. Ele muda a forma de você pensar. Legal. Muito legal. JB Carvalho, confere? JB Carvalho, edição. JB Carvalho. O melhor lugar de Brasília para a senhora? A minha casa. A minha casa. Eu quase nunca vou, assim, durante o dia, né? É difícil almoçar em casa. Quando eu chego em casa, eu tenho um prazer de chegar na minha casa. Que legal. É muito bom chegar em casa. Eu li isso aqui e pensei, agora ela vai desagradar a todo mundo. Ela não desagradou ninguém. Ela falou, minha casa é justa. Bom demais. No futuro, governadora, como que você quer ser lembrada? Isso é uma coisa, assim, pra mim que tem peso, sabe? Porque eu sou de uma família de mulheres fortes. E a minha mãe conta a história da minha bisavó, que conta a história da minha avó, que conta a história da minha mãe. Eu quero ser contada como uma das mulheres fortes da minha família, né? E ser lembrada como uma mulher que cuidou das pessoas que precisavam, que mudou índices. Legal. Essa história de mudar índice é muito legal, né? Que transformou a cidade. Deixar o resultado ali na prática. Deixar o resultado na prática. Olha, a gestão, entendeu? E ser colocada no hall das mulheres fortes da minha família. Com quantos anos você assumiu o primeiro mandato, governadora? Nossa, meu Deus, essa pergunta tem que fazer a conta, né? Já estou no 4º. Você sabe que ontem, quando a minha filha falou do meu aniversário hoje, eu confundi minha idade. Aí eu falei para ela, falei assim, não, vou fazer 45 anos. Ela falou, não, mãe, é 46. Eu falei, gente, é 46, eu sou de 77. 46! O ano passado foi um ano pré-eleitoral, né, no meu aniversário, então eu nem lembrei que eu estava fazendo 46 anos. Mas eu assumi meu primeiro mandato, acho que eu tinha 30 e poucos. Não tem mais 30 e poucos. É. Que conselho você daria para uma mulher que tem 30 e poucos anos e está entrando na política agora? Resiliência, força, foco e fé, para não desistir. Resiliência, força, foco e fé. Não desista. Não desista. É um ambiente ainda muito masculino, é um ambiente onde que você tem que lutar, nada vai vir de graça. Isso é muito verdadeiro. Aqui na casa nós temos 4 mulheres e 20 homens. É muito forte isso, entendeu? A mulher, até para ela entrar na política, ela, não quero não. Ela fica assim, sabe? Então os partidos precisam de incentivar as mulheres, de financiar as campanhas públicas das mulheres, entendeu? Então assim, mas você vê, as mulheres que estão aqui, elas trazem uma diferença no plenário, né? Trazem. Muito legal. Trazem isso. De verdade, trazem uma outra visão da vida.
da vida. Porque no final das contas, cada vez que a gente age, seja como governador, executivo, seja como parlamentar, a gente está trazendo as nossas experiências de vida junto, né? Você vê que o machismo estruturante ele é tão pesado às vezes, quando as mulheres chegam no plenário, a brincadeira é assim, agora o plenário está florido. Não é florido. O plenário está cheio de mulheres capazes que vão trazer temas maravilhosos, entendeu? Ainda é muito sutil isso aí no Brasil, você está entendendo? Estou entendendo. Nós não somos enfeite, entendeu? Nós somos mulheres que estão lá para arregaçar as mangas e mostrar ao que viemos, né? Nós não somos enfeite. É uma boa frase. O pessoal ali atrás fez uau. Vocês não são enfeite. Eu gostaria de falar, acho que nesse ponto eu falo em nome dos 24 deputados dessa casa. Eu queria externar o nosso profundo respeito, governadora, Obrigada, pela senhora, pelo trabalho que a senhora tem feito, pela força e pela dedicação que a senhora tem demonstrado com a nossa cidade. E eu de coração peço a Deus que por quanto tempo dure esse seu governo interino, por hora, que Ele esteja te dando muita sabedoria, muita força, e que você tenha o que você aconselhou a essa jovem que está entrando: resiliência, força, foco e fé. Obrigado. Eu quero só deixar um registro aqui também, antes da gente terminar, para falar que o Thiago é um jovem, e quando eu cheguei aqui ainda não estava gravando, eu falei que ele é uma boa surpresa para a política de Brasília, para quem não o conhece, e eu tenho tido a oportunidade de tratar grandes pautas aqui com ele como governadora, então assim, de uma forma tão republicana, tão capaz, eu tenho certeza que seu futuro será incrível. Pode anotar. Te agradeço. Pode anotar. Te agradeço pelas palavras. Pode anotar. Senhoras e senhores, nós encerramos agora o 5º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje nós tivemos a honra de receber, no dia do aniversário dela, a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão. Um abraço para vocês, obrigado por nos acompanhar, se inscrevam no canal, clica no sininho que tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu.